Estúdio Inspiração no Ar. Seja bem-vindo a mais um bate-papo. E hoje a gente está recebendo novamente a Cristiane Rocha, farmacêutica esteta, focada em botox e harmonização facial. E também temos uma convidada, a Eliane, uma cliente fiel, né, da Cristiane. Exatamente. E vamos começar com uma pergunta: como é que vocês se conheceram? Bom, a gente se conheceu em 2016, né? Uhum, Através de rede social. Ela estava em uhum, busca de tratamentos para a parte corporal. E uhum. desde então ela se tornou uma paciente fiel aí dos tratamentos corporais. Que tipo de tratamento específico, assim? A parte de redução de medidas, Aham. tratamentos com enzimas, aplicação de enzimas. E a Eliane, ela é mega focada, ela gosta muito da parte de treino, né? Então ela é uma rata de academia e a gente tem ótimos resultados porque ela é bem focada. Eliane, que tipo de procedimentos você já fez com a Cristiane? Eu sou mais focada na drenagem linfática, Uhum, massagem também e na aplicação de enzima. Inclusive, eu uhum, estou no tratamento agora com ela, né? Com essas aplicações. Aí a frequência que eu vou lá com ela é de 15 em 15 dias, fazer a drenagem e a aplicação de enzima, que é para ajudar, né? No, como eu faço musculação, é uhum. para ter mais resultados mais imediatos. Então, eu estou amando o serviço dela, entendeu? Um serviço de excelente qualidade. Ela tem muito cuidado com os material que ela usa, Uhum. entendeu? E as mãos dela, como eu falo para ela, são mãos de anjos, entendeu? São mãos bem delicadas, entendeu? E eu tô amando fazer esse procedimento com ela. São uns dos procedimentos que eu tô fazendo, né? Mas eu pretendo fazer uns outros que eu já tô de olho aí. Gostou tanto, né, que já Sim, quer passar para outras áreas. sim. Como é que funciona essa questão de enzimas? Como é esse processo? Bom, a enzima ela vai trabalhar na questão de fato da gordura local. Então, Uhum, a gente faz de modo injetável, local, na região uhum, onde pode ser tratada, né, a ser tratada, dependendo do que esse paciente tenha de necessidade naquele momento. uhum, Então, mas a busca, assim, mais, digamos que ela mais frequente, uhum. ela é para gordura da região abdominal. Então, que é a busca mais intensa, né? Então, a gente trabalha aí para a redução dessa medida, trabalhar Uhum. a questão de gordura localizada. Então, as enzimas elas vão atuar justamente na questão da gordura localizada em si. Né? Uhum, Onde tiver, por exemplo, região de braço, né? Tem gente que uhum, tem esse desconforto na hora de dar o tchauzinho. sim. E aí a gente trabalha nessa questão. Ela vai fazer essa degradação local aí de gordura localizada. É uma espécie de injeção, é É isso? injeção, é injetável. E como é que funciona assim? Você aplicou, tem um tempo para agir? Como é que é? Exatamente. A gente tem aí cerca de 15 dias, né, para Uhum. fazer essa reação metabólica aí. Ah, que E por isso legal. que a gente pede sempre para estar retornando após 15 dias, né, para Aham. fazer todo esse protocolo novamente. E aí a gente consegue ter um resultado de bastante eficácia para essa questão da gordura localizada. A gente consegue reduzir medidas nesse local. Agora é uma pergunta pessoal, você falando aí, a gente vai puxando as perguntas, né? Sim. Ela falou que malha. As pessoas que malham, principalmente as mulheres, tem aquele buraquinho aqui do lado, que eu não tenho um nome específico, eu não sei qual é. Você lida com isso também ou não? Ah, Preenchimento de gordura ou melhoramento para fazer, ou de algum líquido, algum material para fazer esse preenchimento? que seriam, a gente conhece como celulite, que você está Aham. falando, existem sim tratamentos com bioestimuladores que a gente consegue atenuar, né, essa Uhum. região aí para que fique uniforme esse tecido que a grande maioria das mulheres, né, tem. Nós Aham. temos, né? Isso é fisiológico, mas aí a gente consegue melhorar sim. Existem tratamentos. E o tratamento tem que ser constante? Ou assim, ai, 50, 20 sessões consegue melhorar bastante e não precisa de fazer mais? Ou não? Sempre tem que ficar mantendo, fazer essa manutenção? A manutenção ela é necessária, mas a longo prazo, né? Porque Sim. a gente tem um período aí de tratamento. Então a gente Uhum. consegue sim, como são bioestimuladores, a gente tem colágeno aí na composição. Então eu consigo fazer com que aqueles buraquinhos desagradáveis, eles consigam ser Sim. preenchidos, né?
mas é a longo prazo. Existem tratamentos aí cerca de 6 meses que dá para ser feito. Então, é a longo prazo. E juntando também com a questão do exercício, né? Que te ajuda bastante, né? Uma pessoa que malha Sim, como a Eliane, né? exatamente. Bastante. Ajuda. Você falou, elogiou a doutora Cristiane nas mãos, que ela tem mãos de anjo. Qual o diferencial, assim, que você poderia falar sobre ela também? Outro diferencial no seu tratamento, nos seus resultados? No atendimento, ela tem um ótimo atendimento, entendeu? Que de cliente você passa a ser amiga. Ai, que legal. Então, é uma pessoa maravilhosa e tem um atendimento e tem cuidado com a higienização dos materiais, entendeu? Tem toda essa questão. Que legal. Desde 2016, né? Que você é 2016, paciente sim. dela e não larga. Não, Já levou novos clientes para você? Ela só leva. só é com ela que eu vou. Ela Vai sempre ser sempre indica. com ela. Aham. E além dessa drenagem e dessas enzimas, você faz alguma limpeza também de pele? Limpeza outras de coisas? pele ainda não comecei, Aham. mas logo logo eu quero começar a mexer na área dos olhos, como eu falo para ela que está me incomodando bastante já, da testa também, e o preenchimento labial. Ah, porque você também faz É, botox e exatamente. preenchimento labial, né? Ela ainda tá trabalhando o psicológico dela sim. aí para trabalhar a parte de rosto. Ai, que legal. E como é que faz essa questão do botox? Tem alguma contraindicação? Qualquer pessoa pode fazer? Tem alguma idade quando deve começar? As contraindicações, elas são mínimas, assim. Na verdade, ele é mais terapêutico, né? Eu digo que Uhum. a gente consegue trabalhar em infinidade de coisas aí, além da paralisação muscular, que é pra gente não fazer tantas expressões e com isso não surgirem novas rugas. Uhum. Eu diria que ele é mais terapêutico até do que contraindicado em algumas situações, porque a gente consegue trabalhar, por exemplo, sudorese, que é aquele suor constante, né? Que tem gente que transpira muito na mão, nas axilas, a gente consegue trabalhar. Um botox consegue resolver isso. Exatamente. Então, você que está em casa acompanhando a gente agora, pega essa dica que ela vai falar novamente. Botox resolve a questão Da sudorese. Da Exatamente. sudorese. Quem tem uma transpiração excessiva, a gente consegue trabalhar. E dói o botox? Olha, eu sou suspeita para falar, mas assim, a gente usa alguns recursos que minimizam a sensação de desconforto, né? Entendi. Mas ele não chega a doer. A gente sente uma picadinha de leve, mas aí a gente usa anestésico tópico, tem outros recursos, né? Eu tenho um dispositivo que é a base de gelo, a gente congela o local para poder fazer a aplicação e promover mais conforto aí para o paciente. Agora, Cristiane, carnaval tá chegando. Ainda dá tempo de conseguir aquela barriguinha chapada, ou pelo menos começar esse processo para poder aproveitar o carnaval? Olha, a gente tem um curto prazo aí de tempo, mas a gente consegue pelo menos reduzir um pouquinho, mas aí daria para começar. A gente já poderia começar, né, o projeto aí para focar nesse projeto. Eu digo que é o projeto 2023, né, para você ter uma qualidade de vida também. E quais são os procedimentos além da enzima que você faz para barriga, para conseguir essa barriga chapada? Bom, a gente tem os tratamentos com a parte de eletroterapia, que são equipamentos que vão ajudar aí, né, a degradação de gordura, essa questão toda aí. E também, além das aplicações, tem a questão dos tratamentos manuais, que são as massagens. A gente tem massagem modeladora, tem drenagem linfática, que tudo vão potencializar a ação aí do tratamento. Essa questão da drenagem linfática, ela ajuda muito também na retenção de líquido, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa acha, eu tô muito gorda. Sim. Pode ser também gordura, né? Mas às vezes, principalmente mulheres, que são as mais atingidas, é retenção de líquido, retenção de líquido. Até por uma questão hormonal, a gente tem uma diferença aí. Os homens, eles se sobressaem da gente, né? Porque, assim, a gente tem todo aquele período, né? O período menstrual, vem toda essa questão aí. Aí a gente retém mais líquido, de fato, né? Então, o que nos difere é a questão hormonal. Então, quem quiser te procurar para fazer... Eu fiquei interessada aqui nesse negócio da barriga. Eu sou um pouco magra, tenho uma estrutura magra, mas depois dos 30, aquela barriguinha começa a incomodar, né? Assim... Só a barriguinha, só aquela gordurinha localizada, exatamente. Né? Porque, assim, eu já malho, mas eu não sinto
Eu sou muito boa de boca, eu gosto de comer. Eu como muita coisa certa, verdura, legumes, frutas e tal. Mas o meu arrozinho branco, uma carninha, enfim. Então, a pessoa quer te procurar para fazer esse procedimento. O que você indicaria de imediato? De imediato, o que eu sempre foco, né, e falo é a questão alimentar. Porque eu digo que 50% é responsabilidade do paciente, 50% é nossa de dar um retorno para ele. Então, a gente não consegue obter um resultado sem essa parceria do paciente com a gente. Então, não é só responsabilidade nossa, né? É meio a meio, é dividido aí para a gente obter excelentes resultados. Então, tem que fechar a boca. É. Parar de comer farinha todo dia. É uma reeducação alimentar, na verdade, né? Você vai ter que se reeducar. Não digo nem dieta, mas se reeducar, passar a comer comida mais saudável, né? Saudável, alimentos que vão ajudar, de fato, ali a tua saúde. A saúde, né? Agora, você também faz o preenchimento labial, né? Também. E é dolorido? Porque, às vezes, em algumas amigas, eu acho que fica... Eu acho que não, fica uma... Da cápsula, né? Como é que chama aquele material que você coloca A cânula. A cânula, isso. Fugiu aqui a palavra. Na verdade, ele não chega a doer porque a gente trabalha com anestésico. O anestésico ele é injetável local. E aí eu consigo fazer todo o procedimento de forma indolor, né, para o conforto desse paciente. E de fato, quando passa o efeito do anestésico, a pessoa não sente dor, o paciente ele não vai sentir dor. Porque era o processo só do manuseio naquele momento. E aí a gente tem um efeito aí de 1 hora, 2 horas esse anestésico. Quando passa, esse paciente ele não vai sentir esse desconforto aí. Entendi. Vamos fazer agora uma demonstração na Eliane. Você quer fazer, por exemplo, colocar na olheira, colocar ácido, como é que é? Quais são os procedimentos que você quer fazer na pele? Porque para você analisar, dizer assim, olha, você precisa disso, isso, porque quem está assistindo a gente em casa, diz, poxa, que legal essa análise que ela está fazendo, saber, por exemplo, a Eliane, o que você acha que poderia melhorar, porque já é muito bonita, melhorar de procedimentos que poderiam ajudar ela. Certo. De início, ela tem vontade de fazer preenchimento, ela já me falou dessa vontade. Ela já tem os lábios carnudos, a gente faria só para dar uma revitalizada, né? Sim. Os lábios. Ela já tem uma formação aqui de linha de marionete e de bigode chinês. Então, a gente trabalharia bioestimuladores para estimular colágeno nessa região e amenizar essas linhas. Outra questão seria a região do orbicular dos olhos, essa região de pálpebra dela, ela já se incomoda. Sim. Então, a gente também consegue trabalhar aí, eu posso trabalhar fios, posso trabalhar o botox para elevar um pouco a sobrancelha dela, para elevar esse olhar. Então, seria uma das primeiras indicações que eu faria no rosto dela. Olha, já ganhou uma avaliação Verdade, ao vivo. Né? Ao vivo aqui. Você falou de bioestimuladores de colágeno. Exato. Muita gente tem falado sobre isso. Mas como é que funciona? Qual é o objetivo? Então, ele é um procedimento também injetável, no qual a gente utiliza cânulas também. E nessa substância que vem, né, nesse material, é justamente colágeno ali presente para melhorar a questão. A gente fala que é a queda da face. Após os 30 anos, essa queda ela começa a ocorrer, né? Que é natural, da natureza. A gente vai perdendo coxinhas de gordura. E aí, é um material que ele possui substâncias de colágeno para fazer estimulação do nosso colágeno. Então, como a gente faz atrito, né? São colocados cânulas na região onde é trabalhado, a gente faz estimulação desse colágeno, ele vai permear aí para fazer essa estimulação. Eu injeto líquidos ali, local. São várias áreas do rosto que são traçadas, é isso? Exatamente. Aonde há necessidade, né? Principalmente nessa região de malar, a gente trabalha muito, que é para reduzir bigode chinês, que é o que incomoda muita gente. Então, a gente trabalha dessa forma. Fazendo essa injeção de substâncias à base de colágeno. Que legal. Eu tenho uma amiga, inclusive, que fez e ela disse, olha, isso aqui é vida. Isso aqui a gente tem que fazer, tem manutenção também, né? Tem a manutenção. Tantos em tantos tempos. E ela disse, sim, foi algo que ela foi
numa dermatologista, que foi a dela, né? Ah, eu quero fazer tal coisa. Aí a dermatologista avaliou ela e disse, não, você só precisa disso aqui. E tá satisfazendo bastante ela. Sim. Agora, geralmente, quando a gente começa a envelhecer, tem aquele que chamam de sorriso triste, né? Que é a linha da marionete que eu chamo. Qual é o procedimento indicado para isso? A gente também tem os preenchedores, né? Aham. Além dos bioestimuladores, a gente tem preenchedores à base de ácido hialurônico, Uhum. que podem também ser aplicados nesse local para a gente fazer. Eu digo que é como se fosse uma massinha de modelar que você coloca ali na face, vai modelando, né, toda a estrutura Aham. para fazer a sustentação desse tecido. E aí eu consigo reduzir, na verdade, né, esse aspecto do sorriso triste.